Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar com a paz, com o amor que excede em todo entendimento. Amém. Bora pra cima para mais um vídeo. Hoje o vídeo é de frase de reflexões. Hoje vamos melhorar aí o nosso jeito de pensar, não é? Bora pra cima. Antes, vai preparando aí a sua mente, o seu coração para a reflexão de hoje. Estaremos apresentando este livro aqui, ó, Lendo Gálatas, com John Stott. Beleza pura? Vamos lá. Nos vídeos anteriores nós apresentamos Romanos, tá bom? Romanos tem 2 volumes e nós apresentamos nos 2 vídeos anteriores, Lendo Romanos com John Stott. Hoje é Gálatas. A série, vamos lá. A série Lendo a Bíblia com John Stott apresenta aos novos leitores não apenas as riquezas de sua exposição bíblica, mas certamente também as riquezas da palavra de Deus que ele ainda não conhecem. Christopher J. H. White, tá bom? Que é o mesmo que está nos outros livros também. Romanos volume 1 e Romanos volume 2. Falsos mestres, insinuações sobre a autoridade do apóstolo Paulo, questões sobre o evangelho da graça, diferenças e conflitos que dividem a igreja e a sociedade, são desafios não apenas da igreja contemporânea. Estavam presentes também no contexto e na época da carta de Paulo endereçada às igrejas da Galácia. Lendo Gálatas com John Stott, apresenta em 9 estudos as respostas do Evangelho para perguntas dos nossos dias, dentro e fora da igreja. Com sua conhecida clareza e sabedoria bíblica, John Stott evita detalhes técnicos e acadêmicos, ao mesmo tempo em que mostra a essência, o significado e a aplicação do texto bíblico. Este livro pode também ser usado como leitura diária e, ao final de cada capítulo, o leitor encontra um guia de estudo para uso individual ou em grupo. Amém? Irmão Cleberson, quero comprar R$60. Você dá esse livro, irmão Cleberson, com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu, de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Beleza pura? Bora então para o conteúdo de hoje. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Vamos para o conteúdo de hoje. Bora lá. A reflexão de hoje é essa aqui, ó. Em muitos casos, a intimidade diminui o temor. Mas quando se trata de se relacionar com Deus, o temor ainda é o grande gerador de intimidade com Ele. Amém? A maioria dos seres humanos, quando começa a conhecer uma outra pessoa, nós percebemos que tem um certo respeito nesse início de processo de conhecimento, onde, quando ambas estão se conhecendo, tem o máximo respeito do que falam uma com a outra, tem o máximo de respeito em como vão se comportar com uma e com outra. E é interessante que dentro desse processo de conhecimento, a intimidade também vai crescendo, porque você acaba conhecendo o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, você acaba conhecendo defeitos da pessoa, você acaba vendo ela cometer muitos erros, você acaba conhecendo um pouco do comportamento dela, e nisso a intimidade vai crescendo. O problema não é a intimidade crescer.
Isso é uma coisa muito natural de todo o processo de conhecimento, ainda mais se tratando de pessoas. O problema não é a intimidade crescer, o problema é o respeito acabar. O problema é o respeito diminuir. Porque você percebe que essas pessoas vão se conhecendo e quando vai passando um certo tempo, aquele respeito que elas tinham com o outro sobre o que falar, já não tem mais. Elas já começam a xingar a outra pessoa, já começam a colocar apelidos maldosos, que às vezes são certos nomes que mostram a total falta de respeito. Você percebe que o comportamento também muda. Elas acabam, repara bem, a intimidade cresceu, mas ao invés do respeito também crescer junto, não. A intimidade cresceu e o respeito acabou. Comportamento que a pessoa, quando estava no início do processo de conhecimento, tomava cuidado para não ter, agora, porque cresceu a intimidade, conheceu um pouco a pessoa, conheceu um pouco os defeitos da pessoa, os erros da pessoa, o comportamento também é diferente. Acaba sendo diferente. Às vezes até comportamento que faltam muito com respeito com aquela pessoa que no início tinha um total respeito. E assim, relacionamento de seres humanos, né? A intimidade aumenta, muitas vezes pela intimidade aumentar, o respeito diminui. É bom quando a intimidade aumenta e o respeito também permanece o mesmo, ou aumenta junto. O ruim é quando a intimidade aumenta e o respeito diminui, não é? E não só eu, como você sabe, que grande parte dos relacionamentos que se acabam, isso se falando de casamento, namoro, noivado, relacionamento de amigos, se acabam porque o respeito foi embora. A intimidade aumentou, mas o respeito foi embora. E quando a intimidade aumenta e o respeito vai embora, o relacionamento também se acaba. Porque ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa que a todo momento esteja lhe faltando com respeito, ou lhe agredindo verbalmente, lhe agredindo com o seu comportamento ou até fisicamente, não é? Repara bem que em muitos casos, olha a reflexão de hoje, em muitos casos a intimidade diminui o temor. Mas quando se trata de se relacionar com Deus, o temor ainda é o grande gerador de intimidade com Ele. Existem alguns seres humanos que têm muita intimidade um com o outro. E às vezes essa intimidade também ainda continuam se relacionando, não se desfizeram desse relacionamento de amizade, mas por conta da intimidade que aumentou, esses seres humanos acabam brincando muito com o outro, chamando o outro de outros nomes que no início do conhecimento não chamariam, mas hoje os dois ainda são amigos, as duas ainda são amigas. Só que o que me deixa um pouco reflexivo é que muitas vezes o ser humano ele tem esse tipo de relacionamento com Deus. Ele acha que Deus é ser humano. Que às vezes um ser humano, quando está conhecendo o outro, acaba colocando apelido, acaba chamando de qualquer forma, tendo qualquer tipo de comportamento, porque é amigo, já conhece, já cresceu a intimidade. Só que tem muito ser humano achando que Deus é um ser humano, aonde pode também se comportar com ele de qualquer forma, pode chamá-lo de qualquer nome, pode fazer o que for com ele, que ele vai continuar ali, que ele vai continuar se relacionando com você. Afinal, você tem uma grande intimidade com Deus. A nossa geração não tem noção de como ela está vivendo para Deus. Te cito alguns exemplos que acontece hoje na nossa geração. O jovem está dentro de uma igreja, acaba cantando dentro da igreja: quero ir mais fundo
leva-me mais perto, onde eu te encontre, no lugar secreto. Tá cantando isso na igreja e quando acaba o culto, se vê os jovens na esquina se pegando. Que respeito é esse? Que intimidade com Deus é essa? O pregador acaba de pregar e quando termina o culto, fica pedindo para as irmãs ir para o motel dele para dar uma conversada, né? Que intimidade é essa com Deus? Você percebe que a nossa geração parece que ela perdeu a noção do que é ter intimidade com Deus. Em Isaías, se não me falha a memória, capítulo de número 6, Isaías vai ver o céu aberto e vai ver serafins próximos de Deus, diante da presença de Deus. E você não vai ver esses serafins olhando para Deus como se Deus fosse um qualquer, como se Deus fosse qualquer pessoa, qualquer ser. Não, você vai ver os serafins com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, eu não sou digno de ver, 2 cobrindo os pés, e com 2 eles voavam. Tem um detalhe mais importante: além de estar apresentando para Deus total respeito e reverência, eles abriam a boca um para com o outro, dizendo que Deus ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Repara bem, os seres celestiais, que são muito mais inteligentes que a gente, são muito mais fortes do que a gente, estão diante de Deus e mostram o máximo de respeito por Ele, tratam Deus como sagrado, e Ele é muito sagrado. Mas a nossa geração diz que tem intimidade com Deus, pula, roda, sapateia, chora, fala em línguas estranhas e acha que isso é intimidade com Deus. Aí quer chamar Deus de qualquer nome, quer dizer que tem intimidade com Deus, e depois dos cultos acaba bebendo, usando drogas, se prostituindo e diz que tem intimidade com Deus. Querido, Deus não é ser humano não, aonde você aumenta a intimidade com o ser humano e pode chamar ele do que você quiser, pode se comportar como você quiser. Querido, em muitos casos a intimidade diminui o temor, mas quando se trata de se relacionar com Deus, o temor, o respeito, reverência, tratá-lo como sagrado ainda é o grande gerador de intimidade com Ele. Não se esqueça disso. Deus você não pode tratar do mesmo jeito que você trata um amigo. Deus você não pode chamar do mesmo jeito que você chama um amigo que você aumentou a intimidade, começa a dar um monte de apelido para ele. Não. Deus não é assim. É interessante que para se ter intimidade com Deus, precisa de temor, e o livro de Provérbios também vai dizer que o temor também é o princípio da sabedoria. 2 coisas que o ser humano precisa muito na vida dele: ter intimidade com Deus e ter a sabedoria de Deus. E essas 2 coisas se conquista, sabe como? Com temor, com reverência, tratando Deus como sagrado, tratando o chamado que Ele te deu como sagrado. Então que a partir de hoje fica essa reflexão aí para as nossas vidas. Deus não pode ser tratado como se fosse qualquer coisa. A gente não pode se comportar para com Deus como se Ele fosse qualquer coisa. Não, Ele é 3 vezes santo, Ele é muito sagrado, Ele é muito puro. Então que o nosso Deus, o querido Espírito Santo, produza em nós cada dia mais temor, mais reverência, mais respeito para com o nosso Deus. E fique aí com essa reflexão. Deus, você não pode tratá-lo de qualquer jeito, de qualquer forma. Fica aí com essa reflexão. Em muitos casos, a intimidade diminui o temor. Mas quando se trata de se relacionar com Deus, o temor, o respeito, reverência, ainda é
o grande gerador de intimidade com Ele. Amém? Bora pra cima! Seja fonte. Reserve um tempo com Deus. Isso é uma grande prova de que você trata Ele como sagrado, quando você reserva um tempo para ter mais intimidade com Ele, com as coisas sagradas. Sorriso de crente. E Deus abençoe.